Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é domingo, dia 31 de julho de 2022 e nós vamos juntos, agora nesse vídeo, fazer a leitura aqui de um trecho do livro Psicologia da Alma, Chaves para a Ascensão, do Dr. Joshua David Stone. Quem quiser comprar esse livro, eu recomendo fortemente, tá? Ele é o único livro do Dr. Josh, de uma série de 40, que além de estar traduzido para o português, ele não está esgotado, né? E o Dr. Joshua, ele tá aqui a fotinho dele, muito bonitinho. Ele já passou para o plano espiritual. Ele era doutor em psicologia transpessoal, conselheiro conjugal, familiar e infantil em Los Angeles, na Califórnia, tá? E ele é reconhecido atualmente como as principais autoridades no campo da ascensão espiritual, tá? É um dos meus principais, uma das minhas principais referências, né? Em termos do estudo dessa coisa da ascensão espiritual que estamos aí passando, né? Ele é um dos meus grandes mestres, né? E aí ele tem um capítulo aqui no livro dele cujo título é A Consciência Crística e Como Alcançá-la. E aí, para aqueles de vocês que não tiverem assistido o vídeo da lição de hoje, onde eu falo sobre perdão, da lição 212, eu recomendo fortemente que assistam, e ele começa o capítulo com a seguinte frase: de Um Curso em Milagres. O perdão é a chave da felicidade, tá? Esse capítulo é o capítulo no qual o Dr. Josh vai falar pra gente sobre a experiência dele com um curso em milagres. E eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é muito grande, mas eu vou ler o início aqui, né? Eu acho muito legal, né? Eu fiquei muito feliz quando eu descobri o Dr. Josh. Quando eu fui ler o livro dele, ele falava apenas de um curso em milagres, né? Eu falei assim: ah, mais um aí que Jesus me indicou, né? Porque é ele que fica me indicando aí o que eu tenho que ler e a hora que eu tenho que ler. Há cerca de 40 anos, quer dizer, tem mais, né? Tem 50, né? Foi a época que ele escreveu o livro. Uma mulher chamada Helen Schucman canalizou um conjunto de livros denominado A Course in Miracles, um curso em milagres. Os livros foram escritos por Jesus Cristo e canalizados telepaticamente até Helen, de forma muito semelhante àquela como os livros de Alice Bailey foram canalizados até ela pelo mestre de Joao Ku, né? Alice Bailey, da Teosofia, né, grande autora da teosofia, né, que canalizava aí os ensinamentos do mestre tibetano Jigdzogchen, não sei se é assim que fala o nome dele. Aí olha o que o Dr. Josh diz: posso sinceramente dizer que nos últimos 22 anos, esses livros tiveram sobre mim um efeito mais profundo do que qualquer outra coisa que eu tenha estudado. Um curso em milagres é basicamente um conjunto de ensinamentos sobre a cura pela atitude. A premissa básica desses livros, né, o texto, os exercícios e o manual dos professores, é a existência de duas formas de pensar, de duas filosofias de vida, e somente duas. Toda pessoa deste mundo segue uma ou outra. Há a voz do Espírito Santo ou do Cristo e há a voz do ego. Podemos também chamá-las de vozes do eu superior e do eu inferior, vozes do grande eu e do pequeno eu, vozes do Espírito Santo e do glamour, da ilusão de Maia, vozes do Espírito Santo ou do ego negativo. Então, a partir daí, ele começa a denominar o ego de Um Curso em Milagres de ego negativo, para diferenciar do conceito de ego da psicanálise, tá? Que foi postulado por Freud. Quando criança, você é condicionado pela sociedade a perceber e interpretar a vida pelo ângulo negativo do ego. Sim, somos doutrinados e programados, né? É por isso que tantas pessoas estão tão cheias de sentimentos negativos, revelando falta de paz interior. Um curso em milagres ensina uma forma bem sistemática de desfazer o pensamento negativo do ego, começando a pensar daí em diante com a mente crística. A Bíblia diz que a mente de Cristo desça sobre vocês.
que a mente de Cristo desça sobre nós, né? Esse é o pulo do gato, isso é o que todos nós queremos. Jesus, como sabemos, foi um ser humano exatamente como você e eu, que se transformou na encarnação do Cristo ao se tornar um com a consciência crística. A consciência crística não é somente para os cristãos. A consciência crística, a consciência de Buda, a consciência de Krishna, a consciência de Deus, a consciência de todas as religiões é a mesma coisa. Talvez você tenha absorvido grande quantidade de programação negativa durante a sua formação religiosa. E é importante aqui não se deixar enredar pela semântica. Todos os caminhos religiosos ou espirituais são excelentes. A nova religião do futuro é aquela que honra e reconhece todas as religiões e caminhos espirituais, pois todas elas conduzem ao mesmo lugar. Aí ele lê a introdução de um curso em milagres, tá? Eu não vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem peguem um livro e leiam. Eu não vou ler porque, primeiro que vocês já estão carecas de saber, segundo que aqui a tradução está diferente do original, né? E ele finaliza o parágrafo dizendo, nada do que é real pode ser ameaçado, nada do que é irreal existe, nisso está a paz de Deus, né? E para a maioria das pessoas, Um Curso em Milagres é um livro bastante difícil de se ler e compreender. Um dos meus principais objetivos ao escrever este capítulo é tornar a essência do ensinamento, tomar a essência do ensinamento desse curso e esclarecê-la. Tenho plena consciência de que durante a minha evolução espiritual, um capítulo que explicasse e resumisse o curso em linguagem simples teria sido de grande valia, né? Por isso que a gente lança a mão do Tom Wakechild e do Dr. Kenneth Wapnick. E dele também, porque eu li as 40 primeiras lições esse ano, eu li as observações dele, tá? Eu acredito que ele tenha falecido sem ter terminado o projeto. Diz a introdução... Não, peraí. Também expandiu os ensinamentos do curso a fim de fazê-los mais universais e aplicáveis a todas as religiões e caminhos espirituais. E adicionei muitas das minhas ideias para que você possa chegar a um entendimento completo daquilo que realmente significa a consciência crística. Diz a introdução que um curso em milagres é algo necessário, né? Introdução de um curso em milagres. Isso não significa que todos necessariamente devam estudar esses livros, mas antes que todos devem aprender a pensar com a sua mente crística ou divina. Disse o Sr. Sai Baba que Deus é igual ao homem menos o ego. Né? A gente repetiu isso nos 40 primeiros dias desse ano, né? Ele fala muito disso, né? Que Deus é igual ao homem menos o ego. É impossível passar pelas iniciações espirituais e conhecer a Deus sem transcender a mente mesquinha, divisora e medrosa do ego negativo. O currículo está definido e um curso em milagres é apenas uma forma de aprender essas lições, a forma que nós escolhemos. Outras pessoas podem ter escolhido outras formas. Nada contra. Não somos melhores, não somos piores do que ninguém. Todos os caminhos levam a Roma. Quando a gente chegar em Roma, que nada mais é do que um anagrama para a palavra amor, nos encontraremos todos. O cerne de um curso em milagres está na afirmação de que Deus criou, de que Deus criou e que a sua verdadeira identidade é o Cristo. De que Deus o criou, e que a sua verdadeira identidade é o Cristo. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou. Em outras palavras, todos são filhos e filhas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, portanto você é amor. Ai, que alívio! Só a programação e condicionamento negativos do ego escondem essa percepção de você. É apenas a lama que cobre o diamante.
Jesus chegou a dizer que tudo que eu posso fazer, vocês também podem fazer, e ainda mais. A igreja cristã interpretou equivocadamente a mensagem de Jesus. Né? Na verdade, eu não acredito mais nisso. Eu acho que a deturpação foi intencional, né? Para esconder a mensagem de Jesus da gente, foi deturpada, para que a gente pudesse continuar escravizado no sistema de pensamento do ego, né? Sem dúvida, Jesus era o Filho de Deus, mas você também o é. Ou poderíamos dizer que você é Buda, o Atman hindu, o eu eterno. No Antigo Testamento, os profetas judeus disseram: Vós sois deuses e não os sabeis. Disseram também: Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Davi, nos Salmos, disse: Tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus. Eu amo os salvos de Davi. É por isso que a introdução do curso diz: nada do que é real pode ser ameaçado. Nada do que é real existe. Nisto está a paz de Deus. Sua verdadeira identidade como Cristo, Buda, Atman, ou Eu Eterno, não pode ser alterada. Pois foi assim que Deus o criou. Você pode pensar que é algo diferente disso, mas esse ato não muda a realidade. Você é o Cristo, o Buda, o Atman, o Eu Eterno. Quer creia nisso, quer não. Né? Por isso que a gente fica aqui todo dia buzinando no seu ouvido que você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, maravilhoso, completo, isento de pecado. Vai chegar uma hora que você vai acreditar, tá? Você não tem escolha quanto a isso pelo simples fato de não se ter criado a si mesmo. Deus o criou. O caminho espiritual nada tem a ver com atingir um lugar qualquer. Trata-se somente de um redespertar para aquilo que você é. O segundo passo é a prática do verdadeiro eu na vida cotidiana. Então, é disso que trata o nosso trabalho aqui. Esse é o objetivo desse canal, né? É trazer o ensinamento de um curso em milagres de um jeito tão simplificado para vocês que vocês possam colocar o ensinamento em prática todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos. É muito simples, mas não é fácil. Aí ele responde à pergunta de $1 milhão. De onde veio o ego negativo? O que nós sempre quisemos perguntar e nunca tivemos coragem, né? Nunca tivemos para quem. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Essa é a visão do Dr. Joshua David Stone, que é um cara formado na teosofia, né? Formado nos ensinamentos orientais. Jesus não responde a essa pergunta em um curso em milagres. O Dr. Kenneth, ele tem um livro maravilhoso chamado As Perguntas Mais Frequentes, Respostas para as Perguntas Mais Frequentes de um Curso em Milagres. E quando o povo pergunta isso para ele, ele fala, Jesus não diz. E Jesus diz que não, que é importante apenas que você saiba como se livrar disso. Não é importante que você saiba como o mundo foi criado, tá? O nome do livro é As Perguntas Mais Comumente Perguntadas Feitas a Respeito de um Curso em Milagres, tá? Não sei se tem esse livro em português, não sei, não me lembro, acho que não, tá? Então, nesse livro ele fala disso, ele fala não tem resposta, tá? Então, o que eu vou ler agora para vocês é importante que vocês tenham em mente que o pensamento, são as ideias do Dr. Joshua David Stone, tá? E que eu tendo a concordar, eu gosto disso, ressoa legal com o meu coração, eu acredito, você não é obrigado a acreditar. Tá? Então, se você não quiser acreditar, fique à vontade. É como eu digo sempre para todo mundo, não só para os meus alunos aqui, mas para qualquer pessoa que chegar perto de mim. Você gosta do que essa pessoa está falando? Gosto. Gosta 100%? Não, gosto 80%. Então, esquece os 20 que você não gosta, fica com os 80. Não joga os 80 fora com os 20, né? Não jogue o bebê junto, fora junto com a água da bacia, como os americanos dizem. Não faça isso. Fique com o que você gosta. Talvez tenha um dia que a sua consciência esteja tão expandida que você vá admitir
que os 20% também vão ressoar com você, né? Que também são verdadeiros no seu novo ponto de vista, mas talvez esse dia não chegue nunca, e tá tudo bem. Você não vai invalidar aquilo que você gosta, porque tem algo que você não concorda, tá? Então a sessão chama-se De Onde Veio o Ego Negativo. O ego negativo não veio de Deus, mas do mau uso que a humanidade fez do livre-arbítrio. O homem é a única criatura que tem a capacidade de pensar em desarmonia com Deus. A queda a que a Bíblia se refere ocorreu quando os seres humanos, na forma de mônadas ou centelhas individualizadas de Deus, resolveram penetrar na matéria. Mas não foi o fato de entrar na matéria o causador da queda, e sim a excessiva identificação com a matéria. Quer dizer, não foi a pequena ideia louca de se separar que causou a queda. Foi o fato de que em algum momento a gente levou a sério a pequena ideia louca. Ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Todo o problema começou quando as mônadas passaram a pensar que eram corpos físicos e não seres divinos que habitavam ou usavam corpos físicos. Esse conceito de existência como corpo físico gerou a ilusão da separação de Deus e a separação também dos seus irmãos e irmãs. Depois veio a percepção do egoísmo, do medo e da morte como reais. Ele bota reais entre aspas. A partir dessas premissas errôneas, desenvolveu-se todo um sistema de pensamento baseado no glamour, na ilusão, em Maya, né? Maya, em sânscrito, quer dizer ilusão. A humanidade passou centenas de encarnações enredada nessa ilusão. O mais impressionante é que um curso em milagres ensina que a queda, na verdade, jamais chegou a acontecer. Você apenas pensa que aconteceu. A lei básica da mente é que os pensamentos criam a realidade. Seus sentimentos, comportamentos e tudo aquilo que você atrai e magnetiza para dentro da sua vida vem dos pensamentos, tá? Tudo vem da mente. A doença, a dor, a tristeza, a depressão, tá? Pense no seguinte, o copo d'água, ele está cheio ou meio vazio. Você é otimista ou pessimista? Será que você encara o que lhe acontece na vida como ensinamentos, lições, desafios e oportunidades de crescimento? Ou encara como chateações, problemas, aborrecimentos, irritações e perturbações? É a forma como você pensa, interpreta e percebe as coisas que vai determinar os seus sentimentos em cada situação. Você sempre foi o Cristo, o Buda, tudo ele põe com maiúscula, tá? O Atman, o eu eterno, e sempre foi uma coisa só com Deus. Você sempre foi unido a Deus, né? Você só se esqueceu disso. Todo o seu pensamento egoísta e negativo não mudou isso em absolutamente nada. Uma boa metáfora para isso é o sonho. Quando você desperta de um pesadelo, se sente aliviado por ter sido só um sonho. Enquanto sonhava, porém, tudo parecia bem real. Bem, então nesse instante sagrado, agora, eu lhe rogo que desperte. Desperte da hipnose negativa na qual você vem vivendo, pensando que é inútil, indigno de amor, inferior, separado de Deus e impotente. Nesse instante sagrado, desperte e perceba que você é o Cristo, você é o Buda, você é o Atman, o eu eterno. Você sempre foi o Cristo e sempre será. Ramana Maharishi, o grande santo indiano, disse que o caminho espiritual é como uma pessoa que o procura pedindo que a ajude a encontrar um colar perdido há 40 anos. Ramana Maharishi pergunta então, mas o que é isso que você está usando em torno do seu pescoço? E então a mulher de repente percebe que vinha usando o colar o tempo todo. Ora, o caminho espiritual também é assim. Você não precisa encontrar Deus, você já é Deus e você sempre foi Deus. É a voz insana do ego, sua mente divisora,
que o mantenha enredado no glamour, na ilusão e em maia. De acordo com Sai Baba, a mente gera o grilhão, ou a mente gera a libertação. Qual mente você escolher seguir, né? Se a sua mente certa, se a sua mente errada. De acordo com o curso de Milagres. Muitas pessoas desprezam a mente, como se ela não fosse algo importante. Mas como diz Sai Baba, é a mente e a forma como você a controla que vai determinar se você alcança a libertação ou se você permanece agrilhoado. Céu e inferno são lugares, mas antes são estados mentais. Quer dizer, se você não tiver o estado mental, aquilo não pode se manifestar como lugar, né? Quando o ego é o seu guia e o seu mestre, você está no inferno. Quando a consciência da alma assume o posto de mestre, então você está no céu. Buda, em suas 4 nobres verdades, disse que todo o sofrimento provém de pontos de vista errados. Então, todo sofrimento provém de um ponto de vista errado. A projeção dá lugar à percepção, né? É o seu ponto de vista que faz o seu mundo. E o seu ponto de vista qual é? Qual é o seu ponto de vista? O seu ponto de vista é o da mente certa ou é o da mente errada? Né? A qual professor você está hoje dando ouvidos? Você pode interpretar a vida do ponto de vista negativo do ego, ou então do ponto de vista de Buda ou do Cristo, né? Que seriam equivalentes ao sistema de pensamento do Espírito Santo. É importante compreender que você não vê somente com os olhos, você também vê com a mente, por meio dos seus sistemas de crença, né? Os nossos sistemas de crença são os nossos filtros mentais. São as lentes que a gente põe nos nossos óculos para enxergar a realidade, perceber a realidade, né? Perceber, porque aqui na terceira dimensão a gente não vê, a gente percebe, né? A visão é da quinta dimensão. A obra principal do caminho espiritual é eliminar todas as crenças egoístas e negativas das mentes conscientes e do inconsciente e substituí-las pelos ensinamentos espirituais do Cristo e de Buda. E o restante desse capítulo vai tratar dos detalhes mais específicos sobre como fazer isso, tá? Então, deixa eu ver aqui se falta muito. Ele vai falar muito, tá? Muito, muito. O capítulo é bem grande. E eu vou ler aqui alguns, depois a gente faz um parte 2, tá bom? Para ler o capítulo inteiro. Para o vídeo também não ficar muito grande. Aí a outra sessão é o problema da autoridade. Ele está explicando as sessões de um curso em milagres, tá bom? Então tem uma sessão lá que é o problema da autoridade. Ele, por um acaso, botou o mesmo nome aqui. O problema da autoridade tem a ver com a questão central de quem é a autoridade última na vida. O curso ensina que a autoridade última é Deus e que foi Deus quem o criou. O ego lhe diz, porém, que Deus não existe, pois você não pode vê-lo com os olhos físicos. Assim, ele não é a autoridade última. O ego lhe diz que você é somente um corpo físico, não o Cristo vivente num corpo físico, que é o que você é. O absurdo do ego é bastante óbvio. Deus o criou e você criou o ego. Porém, você vem deixando que o ego seja a autoridade última. É tempo de reconhecer e tomar posse do seu poder pessoal e da autoridade sobre si mesmo. É tempo de se assenhorar da sua mente, das emoções, do corpo físico e do ego. Né? E você se assenhorar do corpo físico é você se assenhorar dos seus 5 sentidos, né? Não é tarefa de Deus livrá-lo do ego. Essa tarefa é só sua. Por isso que você escolhe quando você vai fazer isso. Você criou o ego, portanto você mesmo pode se livrar dele. Deus poderia fazê-lo, mas como seria dar a vida depois de fazer tudo pela criança? Agindo assim, a criança se tornaria um adulto totalmente incapaz. Do mesmo modo, se Deus fizesse tudo por você, então você seria incapaz e não haveria razão para encarnar nessa escola chamada vida terrena.
Deus não precisa aprender essas lições, você precisa. Uma das minhas lições favoritas de um curso em milagres é: a minha salvação depende de mim, né? E a salvação do mundo depende de mim, que a gente viu aí há poucos dias, semana passada, né? Deus já lhe deu tudo. Vimos a revisão, né? Você se separou de Deus ao ouvir a voz do ego. De fato, você jamais se separou. Porém, na sua consciência ou percepção da realidade, você está separado. Essa situação poderá facilmente ser remediada pela mudança dos pensamentos. A Bíblia diz: transformai-vos, renovando a vossa mente. E o homem é aquilo que pensa que é. Abraham Lincoln disse: o homem é feliz quando decide ser feliz. E eu acho que foi Emerson quem disse o seguinte: o homem é aquilo em que pensa durante todo o dia. Aí eu acho que ele está falando do Ralph Waldo Emerson, tá? Que é maravilhoso, estupendo. Ai. Outro cara que me ajudou muito a compreender um curso em milagres foi o Ralph Waldo Emerson, da corrente mentalista dos Estados Unidos, da época de 1900. Vou trazer algum texto dele para vocês, que fale de consciência crística. Estupendo. É tempo de despertar e destruir esse inferno criado pelo seu próprio pensamento negativo. É tempo de assumir o controle da sua mente subconsciente e parar de deixar que ela o arraste de um lado para o outro. Ela existe para servi-lo e não para ser o seu amo. Outra sessão. Como se realiza a cura pela atitude? O processo para alcançar a cura pela atitude é, na verdade, bem simples. O que eu recomendo é o seguinte: imagine-se cercado por uma bolha dourada que o protege do mundo exterior e de outras pessoas, protegendo-o também da sua própria mente subconsciente. Aí, nesse ponto, o Dr. Kenneth Wapnick fica louco com a gente, tá? Só para lembrar vocês que ele fala que é nada de bolha dourada. A menos que você se sinta melhor com a bolha dourada, mas saiba que ela é uma coisa do ego, porque o corpo não existe, tá bom? Mas vamos lá, porque eu adoro a bolha dourada. E eu faço a bolha dourada. Em outras palavras, você pode imaginar que todos os seus pensamentos, sentimentos, impulsos, desejos e imagens estão do lado de fora dessa bolha dourada. Tudo que é considerado conteúdo da consciência fica do lado de fora da bolha dourada. A ideia, então, é barrar na periferia da bolha todo o pensamento, sentimento ou impulso que venha da mente subconsciente. É quase como se houvesse ali um guarda verificando os passaportes. Se o pensamento, sentimento ou impulso é positivo, amoroso, espiritual, equilibrado, crístico, divino, então você pode deixá-lo entrar na bolha e na sua mente. Mas, se o pensamento, sentimento, impulso ou desejo for negativo, egoísta, preconceituoso, mesquinho, desequilibrado, derivado do medo e não de Deus, então basta você não deixá-lo entrar, né? E expulsá-lo da mente. Em um curso em milagres se lê: não deixe que entre na sua mente nenhum pensamento que não provenha de Deus, né? Então, nenhum pensamento da mente errada, porque os pensamentos que provêm de Deus, os pensamentos que eu compartilho com Deus, são os pensamentos da minha mente certa, tá? Você precisa compreender que a mente funciona como o corpo físico. Se você quer ser saudável, deve necessariamente comer alimentos de boa qualidade. Se você ingere alimentos ruins ou estragados, vai ficar fisicamente doente. O mesmo vale para a mente. Se você quer ser mental, emocional ou espiritualmente saudável, precisa admitir na sua mente apenas pensamentos positivos e divinos. Se você permite a entrada de pensamentos negativos e egoístas, certamente ficará mental, emocional ou espiritualmente enfermo. Controlar a sua mente não é obrigação de Deus ou dos mestres ascensionados, Jesus Cristo aqui incluído, né? É obrigação sua. Um dos princípios mais importantes de um curso em milagres é estar atento a Deus e ao seu reino. Orai e vigiai, 24 horas por dia.
É bem possível que você não esteja atento o bastante em relação à sua dieta mental e emocional. E aí, né, gente, a dieta física também, né? Porque você come porcaria, a sua vibração logo diminui e aí os pensamentos negativos vêm com mais facilidade. Provavelmente você vive naquilo que eu chamo de piloto automático, sem estar consciente, atento ou alerta aos pensamentos e sentimentos que deixa entrar na sua mente, oriundos da mente subconsciente e do mundo exterior, quer dizer, do inconsciente coletivo, tá? Você provavelmente não tem desapego, discernimento e discriminação espirituais suficientes. Quando você expulsa da mente um pensamento, ele reage como uma planta que não é regada, definha e morre por falta de atenção. Depois de expulsar da mente o pensamento negativo, a ideia é então sintonizar a sua mente como um aparelho de TV, no pensamento, sentimento ou imagem oposto, positivo, espiritual, crístico. É como uma nova semente que afunda no solo da mente subconsciente, ali germinando. A lei mental reza que são necessários 21 dias para firmar um novo hábito qualquer na mente subconsciente. Após 21 dias, pensar com a sua mente crística será algo automático. Não será nem mesmo difícil, mas simplesmente um hábito. Você até pode pensar que hábitos são sempre ruins, mas não necessariamente. A ideia é preencher a mente subconsciente com hábitos positivos, crísticos, livrando-se ao mesmo tempo dos hábitos egoístas. Jesus, no Novo Testamento, aplicou esses princípios quando caminhava com seus discípulos e um deles começou a reclamar. Jesus virou-se e bradou: Afasta-te de mim, Satanás. É o ego, né, gente? Satanás é o ego, só. Com isso, dizia não ao ego, ao qual a igreja fundamentalista se refere como Satanás ou o diabo. Nunca é demais ressaltar a importância de estar atento e vigilante. Quando as pessoas do mundo exterior são negativas, a ideia é manter a sua bolha dourada intacta e deixar que as energias escorram pela superfície protetora, sem que lhe causem nenhum mal. Só fazendo um adendo aqui, né? Essa parte que ele começa a colocar da prática, talvez nem seja mais necessária para gente. Porque a gente já está saindo dessa coisa da dualidade, de ver o outro como um elemento que tira a nossa paz, né? Mas se isso ajuda na nossa mente, num primeiro momento, então façamos, né? E se a gente já estiver mais adiantado, então a gente vai lá e reza e pede a Deus para que limpe na nossa mente os pensamentos que estão efetivamente fazendo com que a gente veja o outro como um elemento que traz negatividade para as nossas vidas, tá? Mas eu gosto dele. Eu gosto da maneira como ele põe as coisas, tá? Ele, obviamente, ele tá num nível que é menos elevado do que o Dr. Kenneth, né? O Dr. Kenneth já deve ter ascendido, né? Mas eu gosto muito, eu acho que é prático, eu acho que traz elementos para a gente praticar no nosso dia a dia, tá? Aí veja como fica aí no seu coração. Aí o outro item que eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui quantas páginas tem para eu dimensionar o vídeo. Nossa, é muito grande. Ele fala que ele recomenda todos os livros de Marianne Williamson, tá? Ele recomenda todos os livros do Jampolsky, que eu já trouxe para vocês verem, né? Já tinha, antes de ter inclusive os livros dele, já conheci o Jampolsky, tá? O capítulo é muito grande, acho que vai dar para fazer aí uns 3 vídeos, tá? Vou ler a sessão próxima. Como você pode ser um mestre, o mestre ou a vítima, tá? O espírito o aconselha a agir como mestre. O ego o aconselha a agir como vítima. Ao assumir a consciência de mestre, você reconhece plenamente que a sua realidade é criada por você mesmo. Você é quem cria tudo. Cria seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, saúde física.
Tudo que você atrai magnetiza para a sua vida. E isso se baseia na lei hermética, dentro como fora, no alto como embaixo, né? Lembrando que o Dr. Kenneth, ele é formado na teosofia, né? Então, leis herméticas, esses ensinamentos antigos, sagrados, né? E lembrando a vocês também que como meu pai foi maçom e Rosa Cruz, desde criança eu já estava envolvida lá com os livros de teosofia, né? Nunca foi um assunto que eu tivesse me interessado muito, mas eu aprendi muito com o meu pai me explicando sobre o assunto, tá? Muito bem. Aquilo que você pensa e imagina dentro das mentes consciente e subconsciente irá espelhar a sua semelhança nas circunstâncias externas. O mundo exterior é um espelho do mundo interior. Lembre-se de que você é o co-criador ao lado de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Deus não é vítima, portanto você também não é vítima, né? O microcosmo é semelhante ao macrocosmo. Se você aprende a controlar a mente, aprende a controlar as suas emoções. Sentimentos e emoções não acontecem apenas, eles são criados pelo modo como você pensa, tá? Então, o pensamento é o precursor dos sentimentos e das emoções. Há determinadas crenças que provocam determinadas emoções. Quando você aprende a pensar com a sua mente crística, todos os sentimentos negativos começam a desaparecer. Essa é a maneira de pensar que lhe trará a paz interior. Amor incondicional. Alegria e felicidade contínuos. Nada que esteja fora de você faz você pensar ou sentir alguma coisa. É a sua interpretação, a sua crença, a ideia que você tem da situação que o faz se sentir como você se sente. Por exemplo, na crise do mercado de ações de 29, uma pessoa, né, o crash da Bolsa de Nova York, uma pessoa pode ter pulado da janela de um edifício para cometer suicídio. A outra, que perdeu $1 milhão, pode ter dito apenas: o que se ganha muito fácil, perde-se mais fácil ainda, né? E aí começou de novo. Duas pessoas chegam ao local de trabalho. O elevador está estragado e eles têm de subir 10 lances de escada. Uma delas reclama e xinga. A outra diz: ah, ótimo, uma boa oportunidade de fazer um pouco de exercício. Isso me lembra um grande amigo que eu tenho, que era do meu antigo trabalho, que ele todo dia depois do almoço, na hora que ele chegava e depois do almoço, ele subia os 16 andares de escada para fazer exercício físico. Todo dia. Magrinho, sensacional ele. Quando você caminha pela rua, pode ver as outras pessoas como simplesmente outros corpos físicos, ou como irmãos e irmãs de uma família espiritual bem mais ampla. Você vê com a mente e não com os olhos físicos. Seu comportamento também é provocado pelos pensamentos e sentimentos que você nutre. Você nunca faz nada que não tenha antecedentes em algum pensamento ou sentimento oriundo da mente consciente ou do inconsciente. A ideia é limpar totalmente a mente subconsciente de toda a programação negativa. E mais à frente eu vou usar um capítulo para descrever os meios e métodos que o ajudem a conseguir isso, né? Mas aí já não é de 100, aí eu não vou ler. Então, se vocês quiserem o livro, comprem o livro. Não está esgotado, tem para vender em várias livrarias virtuais. E meio físico, tá? Ao alcançar o domínio sobre aquilo que o mestre de Zhuoku chamou de 3 veículos inferiores, corpo mental, emocional e físico, e o controle sobre o ego negativo, você se harmoniza com a alma e no final se funde com a alma no momento da terceira iniciação. A fusão da alma lhe confere o toque de Midas, tudo que você faz vira ouro, pois você vive em harmonia com as leis de Deus. À medida em que continua a evoluir, sua harmonização passa da alma ao espírito ou à mônada. Você se funde totalmente à mônada na altura da 5ª iniciação, alcançando a ascensão na 6ª iniciação. Ao atingir esse domínio, você se torna capaz de programar o subconsciente para atrair tudo o de que necessita. A mente subconsciente trabalha de acordo com a lei da atração, do magnetismo e da repulsão. A ideia é programar conscientemente a mente subconsciente apenas com pensamentos positivos.
crísticos que atraiam a você somente coisas positivas do mundo exterior. É provável que você não esteja usando plenamente o incrível poder da mente subconsciente. A reprogramação que lhe permitirá fazê-lo pode ser alcançada pelo processo de negação e afirmação. A ideia é negar os pensamentos negativos e afirmar constantemente os pensamentos espirituais positivos. 40 minutos. Então, ele comenta: a doença é uma defesa contra a verdade. Você é quem causa a doença ou a saúde de seu corpo físico. A mente subconsciente governa o corpo físico, e isso pode ser claramente provado pelo uso da hipnose. Se a sua verdadeira identidade é o Cristo, então como é que você pode ficar doente? Se Deus não é doente, então na realidade você também não pode ser doente. Por isso que a doença é uma defesa contra a verdade. Porque ela é uma defesa do ego contra a verdade de que você é o Cristo. Porque se você é o Cristo, então você não é o ego. E aí o ego desaparece. Entendem? Por isso que a doença é uma defesa do ego contra a verdade de que você é o Cristo. Você adoece porque acredita na doença e acolhe pensamentos negativos egoístas. A doença é uma defesa contra a verdade, pois a verdade é que você é o Cristo, e ele, Cristo, não pode adoecer. Se você não se aparta desse pensamento, então a mente subconsciente, que faz tudo o que você ordena, sempre o conservará saudável. Isso também se aplica ao processo de envelhecimento, né? O envelhecimento é uma doença, né? Já está comprovado cientificamente. O envelhecimento é uma doença. Se você não acredita que precisa envelhecer, certamente não vai fazê-lo. Os mestres ascensionados são uma prova disso, pois podem viver indefinidamente no mesmo corpo físico. O mestre Saint-Germain fez isso durante 350 anos na Europa. Thoth o fez durante 2000 anos na Atlântida e depois no Egito. A imortalidade física é perfeitamente atingível, pois, lembre-se, você é Deus. Né? E quando a gente ascensionar, a gente vai viver muito mais. Não sei se nós vamos conseguir fazer isso, mas as futuras gerações ascensionadas sim, sem dúvida. É importante ainda comer bem, fazer exercícios físicos e obedecer às leis físicas de Deus, até atingir aquele estado de consciência elevado na sexta iniciação. Muitas almas mais jovens tratam de desafiar as leis físicas de Deus em determinado estágio da sua evolução espiritual, quando ainda não são capazes de caminhar sobre a água, né? Então a gente ainda não é capaz de comer bolo de chocolate com brigadeiro o dia inteiro e não passar mal, não adoecer, não virar uma baleia, né? Um dia a gente vai ser capaz de comer o que a gente quiser e isso não nos afetar. Tá? O exemplo que eu dei para vocês do mestre lá que o Paramahansa Yogananda descreve no Autobiografia de um Yogi, que o pessoal foi brincar com ele, sacanear ele para provar que ele não era mestre, deram um balde de cal para ele beber dizendo que era leite, e ele bebeu o balde de água de cal e nada aconteceu com ele. Tá? Então a gente ainda não chegou nesse nível. A gente ainda não consegue caminhar sobre as águas. Então não dá para comer bolo de chocolate todo dia. Infelizmente. Certamente chegarão a esse ponto, né? Porém, enquanto não o fazem, é prudente respeitar de um modo equilibrado as leis de Deus nos planos físico, emocional, espiritual e mental. O caminho espiritual é um processo. Isso é muito importante, gente. Evolução espiritual é um processo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Se a gente acha que vai acontecer de uma hora para outra, a gente vai adicionar muita frustração ao nosso processo, tá? Não acontece de uma hora para outra. Num instante sagrado, você pode perceber plenamente que é o Cristo e que é Deus, porém essa iluminação precisa ser demonstrada e assimilada no plano terreno e ainda compartilhada com os outros. Sim, você dá aquilo que você tem, né? Você expressa na matéria aquilo que você é. O caminho espiritual não é uma subida direta até Deus, envolve antes um processo de harmonização.
ascendente e depois a descida dessa consciência novamente à Terra. O plano sagrado de Deus é criar o céu na Terra. Você está aqui para servir como uma ponte entre o espírito e a matéria. Está aqui para espiritualizar o plano material. Falando numa linguagem atual, a gente está aqui para ancorar na Terra, na terceira dimensão, a luz do Criador, as frequências da ascensão, para que aí então essa terceira dimensão possa blup, se transformar na quinta dimensão, tá? Nós somos as âncoras, porque assim escolhemos. Vou ler mais uma sessãozinha antes de finalizar. O encontro sagrado. O encontro sagrado. O encontro sagrado é uma belíssima ideia apresentada em Curso em Milagres. É a compreensão de que toda vez que você encontra outra pessoa no mundo, se trata de um encontro sagrado. Cada encontro com outra pessoa é, na realidade, Cristo encontrando Cristo. Deus encontrando Deus. Toda pessoa que você encontra, quer a conheça, quer não, é Deus que o visita em forma física. Esse conceito se aplica a animais, plantas e a minerais também. Há somente um único ser no universo infinito, e esse ser é Deus. Deus encarnou num número infinito de formas. Encarnou como você e como eu, como animais, plantas e minerais, como tudo, enfim. Tudo tem uma alma. Já que as pulgas também são Deus, não sei dizer para vocês. Gostaria de não me aprofundar no tópico, porque na semana passada dei remédio antipulgas para os meus gatos. Sai Baba disse que a forma mais rápida de conhecer a Deus é vê-lo em tudo e em todos. Vê-lo no seu irmão e na sua irmã, porque ele, Deus, é o seu irmão e a sua irmã. Isso pode ser claramente demonstrado pela linguagem. Quando você fala, muitas vezes diz, eu me sinto assim, ou eu vou ao mercado. Por acaso você já parou a pensar no que é esse eu? O eu é o eu Deus, ou o Cristo, Buda, Atman, o eu eterno. Lembrem-se do que eu falei para vocês a respeito do eu sou, né? De como você não pode falar isso em vão, né? Não falar o nome de Deus em vão, o santo nome de Deus em vão. Independentemente de quais palavras você usa numa frase qualquer, o eu é o mesmo para todos. O eu é a base dos veículos mental, emocional e físico. Deus encarnou como eu eterno em tudo e em todos. Quando na rua você vê uma pessoa somente como um estranho, você a vê com os olhos negativos do ego. A verdade é que, quer creia, quer não, essa pessoa é o Cristo. Se você não a vê dessa forma, está eliminando a possibilidade de encontrar Deus para si mesmo. Quer dizer, você está eliminando a possibilidade de se ver como Deus, né? Como esse filho de Deus, como essa centelha divina. Quando na rua você vê ao ver as pessoas desse modo real, você não apenas a está servindo, mas fazendo a si mesmo o maior favor possível, pois o mundo é um espelho do estado da sua consciência. Ao ver seus irmãos como estranhos, você perde o contato com o Deus que está em você. O Sr. Maitreya, é um dos mestres ascensos, chamou a isso de relações humanas corretas. Jesus Cristo disse que toda a lei poderia ser resumida nesta frase: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Lembrando que na primeira sentença ele está falando de amor por nós mesmos, né? Porque Deus está dentro da gente. Eu chegaria a dizer que o próximo é você mesmo, pois Deus tem somente um filho e todos são parte dessa única filiação. Todos partilham o mesmo eu, entre aspas. A forma como você vê os seus irmãos e irmãs é literalmente a forma como está tratando a Deus e a si mesmo. Imagine que você está caminhando pela rua e de repente aparece diante de você o seu mestre espiritual favorito. Bom, o meu seria Jesus Cristo, é óbvio, né? Se eu pudesse escolher. Aí ele diz assim, pode ser Jesus Cristo, Sai Baba, Djwalku, Sr. Maitreya, o mestre Saint Germain, Kuthumi, El Moria,
a Virgem Maria, Moisés, Buda, Kuan Yin, a deusa da compaixão, seja quem for. Agora pense em como você iria tratar esse mestre ao se aproximar dele na rua, caminhando na sua direção. Bem, se você trata todas as pessoas que encontra na vida de forma diferente, sejam mendigos, balconistas de mercearias, frentistas de postos de gasolina, sogras. Ele falou sogras. Está escrito sogras aqui. Maridos ou esposas, então você está errando o alvo. Não existe absolutamente nenhuma diferença entre esses mestres e aqueles que chamamos pessoas comuns. Jesus quis dizer isso quando falou: tudo que eu posso fazer, vocês também podem fazer, e ainda mais. Nossa identidade é exatamente a mesma. A única diferença é que os mestres alcançam um sucesso um pouco maior do que você na hora de revelar essa identidade. Mas você não deve jamais desistir, pois, como disse o grande Paramahansa Yogananda, o santo é um pecador que jamais desistiu. Eu não vou desistir nunca. Me tornarei santa. Me identificarei com o Filho Santo de Deus. Afinal, né, gente, a gente é brasileiro, né, e não desiste nunca. Os mestres ascensionados tiveram que passar exatamente pelas mesmas provações com as quais você se depara hoje. Um curso em milagres chama esse tipo de percepção inocente, né? E aí ele está falando, eu não sei se foi alguma coisa aqui com a tradução também, é a percepção verdadeira. E aí vou ler aqui mais umzinho. O resultado é inevitável. É inevitável que todos os filhos e filhas de Deus acabem voltando para casa no final, pois como Deus e o Cristo poderiam perder a batalha contra a ilusão e Maia. Sempre que se sentir desanimado, faça a seguinte pergunta a si mesmo: será que Deus e o Cristo podem perder essa batalha? É impossível. Você não deve jamais esquecer que o ego nem sequer existe de fato. É ridículo se irritar com ele, pois você na realidade estaria se zangando com algo que nem sequer tem existência verdadeira. Isso não passa de um sonho mau, do qual você pode despertar assim que decidir fazê-lo. Nada do que é real pode ser ameaçado, nada do que é real existe. Nisto reside a paz de Deus. O resultado para todas as almas que fazem essa jornada é voltar para a divindade. E é só uma questão de tempo. Mesmo Hitler, no final, vai acabar voltando para casa. Primeiro, ele terá que equilibrar o seu karma, mas também ele voltará para casa. O propósito de um curso em milagres, assim como o propósito deste livro, é abreviar o tempo necessário. Você está vivendo num período da história no qual o que antes demorava 14 anos para acontecer pode ser feito agora em 14 meses. São as ondas ascensionais, as energias de luz que estão invadindo o planeta Terra, iluminando literalmente o planeta Terra, nossa Gaia. A chave: jamais na história desse planeta houve maior oportunidade de crescimento espiritual. A hora é agora, gente. Vamos surfar essa onda. A chave é comprometer-se inteiramente com o seu caminho espiritual, com todo o seu poder pessoal e concentração. A transformação que vai acontecer será assombrosa. Por que adiar para uma futura encarnação que pode ser feito agora? E vou finalizar aqui com um trechinho dele que fala sobre os pecados versus erros, tá? Não existe algo que se possa chamar de pecado. Existem apenas erros. A verdadeira definição de pecado é errar o alvo. Você deve entender que os erros são positivos e não negativos. Você não deve se desviar do seu caminho para cometer erros, mas quando eles acontecem, você aprende com eles. Quando você comete um erro, pode parar para pensar e assimilar uma pepita de sabedoria, aprender a lição, perdoar-se a si mesmo e seguir adiante. No caminho espiritual, você pode descer 3 degraus para cada 4 degraus que subir. É a maneira normal de crescer. Algumas religiões encaram o pecado como uma mancha no seu caráter, ou então atribuem a você algum tipo de pecado original. Isso é risível. Você não tem pecado nenhum, pois cada pessoa é o Cristo,
é o eu eterno, tudo com letra maiúscula, tá? Todos os erros são perdoados. Um Curso em Milagres afirma que o perdão é a chave da felicidade. Deus já perdoou tudo. Você precisa aprender a perdoar a si mesmo e aos seus irmãos e irmãs. É importante lembrar que ninguém jamais fez algo a você. Você mesmo permitiu que tudo que lhe aconteceu, e se algo lhe aconteceu, foi você mesmo quem atraiu ou precisou dessa coisa para o aprimoramento da alma. Então, depois eu faço um vídeo com as outras páginas, tá? O capítulo é muito grande, eu não lembrava que era assim tão grande, e aí a gente faz uma segunda parte ou uma terceira parte. Queria chamar a atenção de vocês para uma sincronicidade, né? Ele citou a frase, o perdão é a chave da felicidade. Hoje, na nossa lição de hoje, que é a 212, 2022, a gente está falando de perdão. Deus tem uma função para mim que Ele quer que eu cumpra, né? Que é o perdão. E aí nessa lição, eu li o livro da Marianne Williamson, um trecho do livro dela, e ela começa o trecho com essa frase. O perdão é a chave da felicidade, né? Então é só para vocês terem o entendimento mesmo e a certeza de que a gente está sendo guiado pelo Divino Espírito Santo, né? Que tudo aqui que é falado aqui, a gente está pedindo com muita honestidade a orientação dele para que fale através de nós, para que escolha os textos através de nós, né? Esse texto eu já queria ter feito esse vídeo já há um tempão e fico adiando, né? Eu queria ter feito ano retrasado, em 2020, eu queria ter começado o canal com esse texto, né? E lembro a lição de hoje, né? Que é justamente tem uma função que Deus quer que eu cumpra, que é o perdão. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem aí para a semana que vem a parte 2 e eventualmente uma parte 3 quando for possível gravar. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.